Deve ser construído aqui em Floripa um terminal marítimo intermunicipal que vai facilitar a vida de todo mundo. Pelo menos é isso que está planejado. É um sonho antigo de moradores e turistas até, né? Empresários, empreendedores aqui da nossa cidade e até do poder público. O primeiro passo da obra vai sair do papel. Será que vai sair? Acho que vai, hein? Rodrigo Cardoso vai mostrar pra gente. No momento, o cenário é este. Um terreno subutilizado que serve apenas como complemento para o estacionamento do Centro-Sul, o Centro de Convenções de Florianópolis, além do espaço para contemplar a natureza. O trapiche está em péssimo estado, mal dá para usar. Esta é a condição deste terreno, no aterro da Baía Sul. Essa realidade deve mudar nos próximos anos. Isso porque é aqui, nesse local, que deve ser construído o Terminal Marítimo Intermunicipal da Grande Florianópolis. Na verdade, é um sonho antigo da comunidade, do meio empresarial de Florianópolis e região, que não entende até hoje como a capital tem tudo isso de mar à disposição e ainda não tenha um sistema de transporte público marítimo. O primeiro passo para que essa obra saia do papel e vire realidade já foi dado. A Fátima, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, liberou a primeira licença para que a obra seja viabilizada. É a chamada LAP, a Licença Ambiental Prévia, um procedimento absolutamente essencial para que o terminal saia do papel definitivamente e a obra seja levada a cabo aqui nesse local. A licença ambiental prévia é o documento no qual a Fátima garante a obra é viável. Com isso agora vai dar a possibilidade do governo do estado, que é o empreendedor, DETER, buscar as demais autorizações, todas aquelas condições que já foram colocadas na licença prévia. Então logo eles obtenham isso junto com os processos e com os projetos executivos que vão ter que apresentar, nós vamos aí entrar na fase de obtenção da LAI, que aí sim autoriza o início da obra. Só que agora o Departamento Estadual de Transportes e Terminais, o DETER, responsável pela obra, por ser o transporte marítimo um serviço intermunicipal, precisa ir atrás dos demais atores envolvidos no processo, como a Secretaria do Patrimônio da União e a Capitania dos Portos. Nós temos ali uma rota marítima que vai ter que ser seguida, a própria Secretaria do Patrimônio da União, porque tem uma área ali que é do governo federal, nós temos as condicionantes do próprio cuidado que se tem que ter com as questões ambientais, com as espécies marinhas que podem ser atingidas, quer dizer, são estudos ainda que vão ter que ser apresentados, mas o importante é que a gente deu o primeiro passo foi a concessão da LAP. Significa dizer que o governo do estado hoje tem um empreendimento viável do ponto de vista ambiental. O terminal vai ter 8.000 metros quadrados de área. Vai ser feita uma pequena dragagem nas águas da Baía Sul. O custo estimado é de 8,5 milhões de reais. O DETER já tem até uma empresa que vai operar o serviço antes da licitação que vai apontar o gestor final do sistema. Essa empresa irá operar em caráter precário durante 6 meses, para nós verificarmos a demanda, todos os dados da operação, para que possamos deflagrar o competente processo licitatório num lapso temporal de 6 meses. Esse assunto é relevante para a nossa cidade. Vamos avançar nele. O professor do Observatório da Universidade Federal está aqui com a gente, Werner Kraus Júnior, engenheiro de tráfego. Inclusive, professor, obrigado por ter vindo. A gente se encontrou naquela outra história em que a gente falou das avenidas, enfim. Esse assunto é mais importante até para a gente poder dar viabilidade ao transporte marítimo na nossa ilha aqui. E isso até hoje nunca aconteceu, né? Então, na verdade, a gente até tem uma experiência de transporte aquaviário na ilha de Santa Catarina, que é o da da Costa da Lagoa. É o único. Inclusive, objeto até de uma reportagem anterior aqui do jornal, mostrando a dificuldade dos operadores daquele transporte de operar sem subsídio. Aqui as pessoas se perguntam, poxa, mas com esse mar maravilhoso que a gente tem, por que ainda não existe o transporte aquaviário, né? Vem a ideia de que, de repente, são os empresários de ônibus que estão contra e conseguem bloquear, mil histórias, mas que, no fundo, só tem uma razão. Burocracia? Não, é caro. Não caro. Vai ser evidente que as pessoas vão ter dinheiro para pagar a tarifa do transporte aquaviário. A gente está acompanhando também o processo lá no Rio de Janeiro, né? Que tem condições muito mais apropriadas para o transporte aquaviário na ligação Rio-Niterói, né? Que as duas cidades, os dois centros estão bem próximos da água, a ligação por terra dá 25 quilômetros, pela Rio-Niterói e tudo mais, não é por terra, enfim, pela ponte Rio-Niterói, enquanto que a ligação por barco dá 5 quilômetros, a tarifa está a R$ 5,90 para fazer esses 5 quilômetros e não dão conta. A concessionária quer devolver a concessão porque não está conseguindo pagar os custos, né? Aqui em Florianópolis, com São José, que é o primeiro trajeto proposto para chegar até ali nas imediações do Cobrasol, na Praia Comprida, nós vamos ter um trajeto de mais ou menos 7,5 km pelo mar, né, ou pela Baía Sul, enquanto que terrestre, pelas pontes, dá em torno de 6,5 km.
Ou seja, o percurso de barco é mais longo. Então, mas no caso da Lagoa tem o subsídio, que ajuda a baratear o custo da passagem. Pode ter aqui também, na Baía Sul. Pode ter. Agora, ele tem que ser feito com bastante cuidado, né? Porque a gente entende que o volume de passageiros que vai poder ser transportado pelo aquaviário, que precisa existir, vamos deixar claro, né? É um transporte que tem que haver, está há muitos anos já para ser implementado, e a gente saúda essa iniciativa toda da Fátima, até de liberar a primeira licença e tal. Ele tem que existir. Agora, ele vai ser sempre um transporte complementar, com um custo mais alto, que vai competir, por exemplo, vai concorrer com o amarelinho. Né? As pessoas vão estar nesse patamar de preço para discussão, com subsídio. Então tem que cuidar com o uso do subsídio público, porque ele deveria ir sempre para o transporte mais usado, que é o ônibus. Né? A nossa geografia, como a gente acabou tendo as cidades longe do mar, os grandes polos para onde vão as pessoas, eu penso na Universidade Federal, eu penso no Centro Administrativo do Governo do Estado, eu penso nos centros comerciais e tudo mais, eles estão afastados do mar. Né? Então, para chegar lá, o ônibus é o ponto de conexão. Tanto que, quando a gente conversa sobre esse terminal marítimo aí para transporte, as pessoas logo pensam, tá, e vai ter ônibus passando ali? A tarifa do barco vai... tem que ser algo integrado. Isso, e a tarifa tem que ser uma só, né? Então, entra um subsídio aí, ele não pode ser muito elevado, porque a gente defende que o subsídio vá para aquele meio de transporte mais usado, que é o ônibus. Nós precisamos baixar a tarifa do ônibus, né? Ele que é o grande... Mas diante desse contexto que o senhor trouxe para mim aqui, é viável? Agora já até fiquei em dúvida. Então, ele vai ser viável, mas concorrendo numa faixa que não é a do ônibus convencional. Certo. Ele vai concorrer com o amarelinho. Ou seja, vai ser um pouquinho mais caro. Exatamente. No português, claro. Como é em todo o Brasil, onde opera, né? Opera com sucesso lá na travessia de Guaíba para Porto Alegre. A tarifa também é bem mais alta do que do transporte terrestre. Opera na travessia Rio-Niterói, e aí a concessionária está alegando que está tendo prejuízo. Enfim, nós temos que ver essa questão da viabilidade com bastante cuidado. Tá? Mas ajuda a desafogar o trânsito? Verdadeiramente? Olha, a gente está vendo que o usuário do automóvel, para largar o automóvel, é duro. Isso, não larga o osso, né? Não, e não é aqui. Isso é uma realidade mundial. Tá? Para deixar o automóvel em casa, tem que ter uma política complementar de restrição de estacionamento, pedágio urbano, enfim, tem que ter algum corte de acesso ao próprio automóvel, né? Bloqueio de ruas. Né? Enfim, alargar a experiência bem-sucedida de Florianópolis com o calçadão da Philipp Schmidt, da década de 70, né? Que foi na direção correta de trazer aquela via para as pessoas e não para o automóvel, e aí que nós temos que avançar nessa direção, que aí sim a gente restringe o automóvel. Só com a oferta de melhor serviço de transporte, o usuário do automóvel não deixa o carro em casa. E nessa história aqui saiu a LAP, que é a licença ambiental prévia. Ainda tem mais duas etapas, né? Tem a de implantação e tem a de funcionamento. Perfeitamente. Para o projeto de fato sair do papel, é preciso a segunda licença, né? E aí, como foi destacado na matéria, o presidente da Fátima falando muito bem, que tem uma série de questões ambientais e de patrimônio histórico, enfim, patrimônio da União, melhor dizendo, para viabilizar o transporte. Mas isso tudo deve ser superado. Acho que não há problema. Quer dizer, temos que avançar rapidamente na questão do licenciamento. Agora, com cuidado, porque a viabilidade em termos da demanda por esse transporte ainda está para ser demonstrada. Tá? Vai ser útil, é necessário que exista, mas ele não substitui o grande modo de transporte aqui da região metropolitana, que é o ônibus. Mas é um fato que nós precisamos explorar por necessidade o transporte aquaviário aqui. É uma necessidade. Parece até que vai responder a uma necessidade, digamos, até cultural das pessoas. Quer dizer, ter a possibilidade de fazer o transporte pelo mar responde a um anseio, a uma vocação dessa nossa região, que está um pouco afastada do mar, não diria de costas, mas um pouquinho afastada, mas distanciada do mar, porque não temos aí a facilidade de acesso a ele. Não é? Então, o transporte aquaviário vem até a responder a essa questão. O próprio turista, obviamente, vai se beneficiar enormemente. Né? A gente vê em outras cidades onde há o aquaviário, São Francisco, na Califórnia, Sydney, na Austrália, Rio de Janeiro, Lisboa e tal. O turista vai lá, porque já passa a ser também um passeio para ele, né? Então, certamente é algo que responde a uma questão cultural, geográfica da nossa região, mas nós, como, vamos lá, especialistas em transporte, demanda e tudo mais, enxergamos que vai ser um complemento, não é? O foco da política pública hoje precisa estar na melhoria radical do ônibus, corredor exclusivo, infraestrutura para o ônibus, porque ele é o estruturador da mobilidade na região metropolitana, né? E aí estamos falando, claro, né, da integração completa dessa região num só sistema de transporte
que o passageiro pague uma tarifa e possa circular por ela. Quero agradecer a presença do professor da Universidade Federal, Werner Krause Júnior, que trouxe mais informações sobre esse assunto que tem tudo a ver com a nossa região. Professor, obrigado pela presença. Eu que agradeço, sempre à disposição aí.